Hello, my friend! Seja muito bem-vindo à jornada de aulas Aprenda Inglês da Vida Real com a série Friends. Hoje é a primeira aula de uma série de aulas, uma jornada de aulas que nós vamos fazer aqui, ensinando o inglês da vida real, ensinando estruturas, ensinando expressões, ensinando coisas que você pode utilizar e compreender na vida real, no dia a dia, no cotidiano, tudo isso usando a série Friends. Esta aula de hoje é uma aula muito especial, por quê? Porque eu não só vou analisar essa cena aqui que você tá vendo aqui do lado, nós vamos fazer aqui um processo de imersão. Eu vou te mostrar como que você pode estudar com qualquer série. No final dessa aula aqui, eu vou te mostrar 7 passos para você aprender inglês com séries, como é que você pode estudar, como é que você pode selecionar uma cena, como é que você pode estudar, extrair as frases para você aprender a usar essas paradas que eles estão falando na vida real. É o propósito dessa aula de hoje. Então, primeira coisa que eu quero pedir para você, solta o like e vem comigo na primeira aula da Jornada Inglês com Friends. Bora lá? E é isso aí. Antes de nós começarmos, quero fazer um pedido para você. Faça o seguinte, vem aqui no link na descrição desse vídeo e acesse o nosso grupo no WhatsApp. Eu criei um grupo especial, um grupo de estudos para quem está comigo nessa jornada do Inglês com Friends, quem vai estar comigo nessa série de aulas especiais aqui com Friends. Essa aqui é só a primeira, tá? É a primeira e é a mais intensa, a mais importante de todas para você estar comigo aqui ao longo desta jornada de aulas que vai acontecer aqui no YouTube todos os dias, ok? Então preste atenção, você vai entrar no grupo que é totalmente gratuito, o link tá aqui na descrição. Lá no grupo eu vou enviar dicas, materiais, eu vou enviar as cenas que nós vamos analisar aqui, com legenda em inglês, sem legendas, para você estudar, para você mergulhar, para você copiar, tudo, ok? E hoje eu vou compartilhar com você também 7 passos para você estudar, aprender inglês com séries. Então eu quero que você fique aqui comigo até o final. Comenta aqui, eu termino tudo que eu começo. E vamos começar essa aula aqui fazendo o seguinte, vamos começar fazendo um teste de inglês. Qual que é o contexto? Eu vou te explicar o contexto aqui antes da gente assistir, ok? O contexto é o seguinte, o Ross chega no apartamento e aí a Rachel está ali esperando do lado de fora e a Rachel dá uma notícia que não é muito boa, ou talvez seja muito boa, mas a reação dele é a mais engraçada dentro dessa cena. Nós vamos assistir sem legenda alguma, eu quero que você comente aqui, ó, é para comentar mesmo, tá? Comente o quanto que você consegue entender desta cena completa, sem legendas. Vamos lá, vamos começar. Hi. Hi. I think there's something that we really need to talk about. I think we do. Why don't we go inside? Look, I know why you're here. You do? Yeah, and to save you from any embarrassment, I think maybe I should talk first. Okay. Okay? Ross and Rachel. Rachel and Ross. That's been one heck of a seesaw, hasn't it? What? I mean, look, that one night we had was fun and certainly passionate, but don't you think it's better if we just stay friends? Seriously, what? Okay. You know what? If you want to, we can do it one more time. I mean, I'd be okay with that. In fact, I have some time right now. Okay. You know what? Can I talk now? Oh, sure. Okay. I'm pregnant. Ross. Comente aí se você entendeu tudo, se não entendeu nada, entendeu mais ou menos, entendeu um pouco, entendeu muito. Comenta aí, entendi um pouco, entendi mais ou menos, entendi muito, entendi tudo.
comente aí, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos para o segundo passo. Vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Comente aí se agora com legenda em inglês fica um pouco mais fácil a compreensão. Eu quero ver o seu comentário aqui, se agora com legenda em inglês fica mais fácil a compreensão. Bora lá? Com legenda em inglês? Hi. 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 I think there's something that we really need to talk about. I think we do. Why don't we go inside? Look, I know why you're here. You do? Yeah, and to save you from any embarrassment, I think maybe I should talk first. Okay. Okay? Ross and Rachel. Rachel and Ross. That's been one heck of a seesaw, hasn't it? What? I mean, look, that one night we had was fun and certainly passionate, but don't you think it's better if we just stay friends? Seriously, what? Okay. You know what? If you want to, we can do it one more time. I mean, I'd be okay with that. In fact, I have some time right now. Okay. You know what? Can I talk now? Oh, sure. Okay. I'm pregnant. Ross. E é isso aí, seja muito bem-vindo ao maior canal de inglês com filmes e séries da América Latina. Eu já falei pra você, né? Solta o like aí, entre no nosso grupo de estudos no WhatsApp, esteja comigo aqui até o final dessa aula e também nas próximas aulas que vai acontecer todos os dias aqui às 8 horas da noite. Então, bora começar? Let's go? Vamos analisar aqui tudo que ele está falando frase por frase, palavra por palavra? Solta o like aí, vamos! Você já entrou no meu grupo de estudos de inglês no WhatsApp? Se você está começando no inglês e se sente perdido, este grupo é para você. Eu criei um grupo exclusivo e 100% gratuito, só para quem quer dar os primeiros passos no inglês da forma certa. Lá dentro você vai receber dicas práticas, links das minhas aulas, orientações de estudo e um acompanhamento direto comigo. Este grupo é ideal para você que quer começar no inglês, mas não sabe por onde. Ideal também para você que precisa de um plano simples e eficiente para estudar todos os dias. É só clicar no link aqui na descrição e entrar agora. Não perde tempo. Vem pro meu grupo de estudos. Vamos lá, a primeira coisa que o Ross fala é isso aqui, ó. Hi. Os dois falam, né? Hi, hi, significa oi, oi. Hi. E ela fala hi de novo, hi, oi. I think there's something that we really need to talk about. Então vamos lá. Primeira frase é a frase da Rachel. Primeira coisa que a gente faz quando a gente analisa uma frase assim dentro de uma cena. Preste atenção aqui comigo. Analise primeiramente o tempo que a frase está. Por isso que é importante você saber sobre tempo verbal, presente, passado, futuro. Essa frase está no presente. Ela começa com I think. Significa eu acho, eu penso. There's something. Ao pé da letra significa há algo. Tem algo, existe algo. Esse there's que você tá vendo aí com apóstrofo e o S é uma abreviação de there is, que é o que nós traduzimos no português para haver, existir, não é? É o there to be. Então quando ela fala there's something, ela tá dizendo existe algo, tem algo, há algo. Esse something pode ser traduzido até aqui para tem uma coisa. Sabe, eu acho que tem uma coisa,
there's something. Esse something significa alguma coisa ou algo. A gente pode, se a gente quiser, talvez adaptar pra uma coisa, mas é só pra você entender aí que, sim, em muitas cenas assim a gente faz adaptações, tá? Pra você entender na língua portuguesa da melhor forma. E aí depois ela cita aquele termo ali que é o termo that. Murilo, o que significa that? Depende do contexto. That pode significar aquilo, aquele, aquela, isso. Mas aqui não é nenhum desses, tá? Aqui é só o termo that, que significa que. É um conectivo. Então, eu acho que tem alguma coisa que... Eu acho que tem uma coisa que... E aí na sequência... We really need to talk about. Que nós realmente precisamos conversar sobre. É isso que ela tá dizendo ao pé da letra, né? Eu acho que tem uma coisa que nós precisamos conversar sobre. Você percebe que no inglês eles usam sobre lá no final? É como se ela estivesse falando em português. Vamos trazer esse sobre lá pro começo. Tem uma coisa sobre a qual nós precisamos conversar. Qual que é o contexto real da frase? Tem algo que nós precisamos conversar. Tem uma coisa que nós precisamos conversar aqui. Alright? Então entenda que we, nós, really, realmente, need, o verbo precisar, to talk é o verbo falar, no sentido de conversar, about significa sobre. Então, eu acho que tem uma coisa que nós precisamos conversar. Eu acho que tem uma coisa sobre que nós precisamos conversar. Vamos então recapitular. Hi. Hi. I think there's something that we really need to talk about. I think we do. E então ele fala, I think we do. Aqui você precisa entender o contexto e entender a estrutura gramatical que ele está usando. Quando ele fala I think we do, não dá para você traduzir esse do para o verbo fazer. Senão vai ficar eu acho que nós fazemos. E não é isso que ele está querendo dizer. Você precisa entender aqui que esse do que você está vendo aí, ele é uma representação do verbo que foi citado anteriormente. Aqui ele está sendo usado como um auxiliar. Eu acho, é como se fosse assim, eu acho que nós precisamos. Se referindo ao que ela falou. Então ela disse o quê? Eu acho que tem alguma coisa que nós realmente precisamos conversar. Então ele fala I think we do. É como se ele estivesse falando I think we need. Eu acho que nós precisamos. Só que para não ficar redundante, repetitivo, o que ele faz? Ele usa o verbo auxiliar do. Aqui é o do de presente, ok? Entenda que tem auxiliares no presente, no passado, no futuro. Do é o do presente. Então, I think we do. Então, eu acho que nós precisamos. Esse do fazendo referência ao verbo need, né? Enfim, vamos lá. Why don't we go inside? E aí ele faz uma pergunta na forma negativa também no presente. Preste atenção, estamos falando aqui sobre presente simples. Se você assistiu, achou difícil, complexo, na hora que você assistiu sem legendas, você só não tá acostumado com o presente simples na vida real. Talvez você estudou o presente simples lá, do, does, essa parada que na teoria é muito simples, mas talvez você não se acostumou com isso na prática, com frases reais. É isso que nós estamos fazendo aqui. Aqui ele faz uma pergunta na forma negativa. Why don't we go inside? Why, pra quem não sabe, significa porquê. O porquê de pergunta, não é? Quando ele usa don't we, é como se fosse por que nós não? E esse don't também indica presente. Entenda que dentro do inglês existe o não do presente, o não do passado, o não do futuro, e aqui é o não do presente. Então, why don't we? Por que nós não go inside? O que significa go inside? Inside, ao pé da letra, significa lado de dentro. E go, o verbo ir. Então, ir para o lado de dentro, esse conjunto de palavras, você entende que é por que nós não vamos para dentro? Seria mais ou menos isso. Why don't we go inside? Vou voltar aqui mais algumas frases, preste atenção. I think there's something that we really need to talk about. I think we do. Why don't we go inside? Minha dica para você que está aqui me assistindo. Enfatize a repetição. Repita quantas vezes forem necessárias, tá? A repetição, ela melhora a sua compreensão. Ela faz você se acostumar com as palavras, se acostumar com o som, com a tradução, com o sentido, com o contexto, com tudo, tá? Repita. Repita várias vezes mesmo. É isso que a gente faz aqui. Look. Mais uma vez temos hi, né? Oi, oi. E ele começa a frase dizendo, look, olha. I know why you're here.
I know why you're here. Mais uma frase no presente. Eu sei, I know. Why, o porquê. You're here. Your é uma abreviação de you are. Você está. Here, aqui. Então eu sei por que você está aqui. You do? Yeah. E aí, olha só, ela usa a mesma lógica que a gente acabou de falar aqui do auxiliar para representar um verbo. Ela tá usando o verbo do. E não é, de novo, o verbo fazer. Não é você faz. Não é. Aqui é uma representação do quê? Do verbo que foi usado anteriormente. Qual que foi o verbo usado anteriormente? I know, eu sei. Então eu sei porque você está aqui. E aí quando ela pergunta you do, ela tá como se fosse perguntando, você sabe? É como se fosse you know. Gente, isso aqui em inglês da vida real, na maioria das vezes não segue uma regra gramatical 100% correta. Na maioria das vezes não segue. Por quê? Porque se aprende na escola que fazer pergunta desse jeito é errado. A gente não ensina. Eu, quando dava aula em escola, eu dei aula mais de 10 anos em escola. Gente, não ensina desse jeito. Se eu quisesse perguntar, você sabe? Eu perguntaria como? Do you know? Eu teria que colocar o auxiliar antes do sujeito, aquela coisa toda. Do you know? Você sabe? Mas aqui é uma conversa da vida real, do dia a dia, vocabulário do cotidiano. Você vai perceber que isso acontece muito. Então, Murilo, eu não preciso estudar gramática. É óbvio que você deve estudar gramática. Se você não estudar gramática, você não vai entender que esse do é um auxiliar e não um verbo fazer. Então, não omita os processos da sua vida, mas entenda a lógica, o porquê. Tem uma lógica dela estar usando do aqui. Então, é como se ela estivesse falando, você sabe? Yeah. And to save you from any embarrassment. Vamos lá. And to save you... Aqui você vai entender uma coisa. E para te salvar, and to save you from... Quando a pessoa é salva, ela é salva de algo. Isso aqui é muito importante você saber por quê. Porque quando a gente fala com o verbo salvar, salvar alguém de alguma coisa, sempre você vai usar o from. Por exemplo, eu te salvei de algum problema. I saved you from... Esse from, aí depois você indica qual que é o problema que você salvou a pessoa. Mas entenda que você vai ter que usar o from, porque o from indica sempre um ponto de origem. Você deve lembrar do from lá, daquela famosa pergunta que a gente sempre faz quando tá conhecendo alguém, né? Where are you from? De onde você é? Aqui é and to save you from, e pra te salvar da, indicando um ponto de origem. Quando eu pergunto pra você aqui, ó, de onde você é? Where are you from? Ao pé da letra eu tô perguntando o quê? Onde você é? Esse D no final seria o from. Where are you from? Onde você é? Da. Esse from indica um ponto de origem. E aí ele fala any embarrassment. O que significa isso? Embaraço. É como se ele estivesse falando assim, ó. E pra te salvar de qualquer embaraço, e pra te livrar de qualquer embaraço, de qualquer confusão, né? I think maybe I should talk first. I think, eu acho, maybe significa talvez, I should significa eu deveria. Aqui entra uma palavra diferente que é um modal verb isso aqui. Should significa deveria, devia. Em que contexto que isso aqui é muito usado? Em contexto de recomendação, sugestão, conselho. Se eu quiser te dar um conselho aqui, você deveria estudar mais. You should study more. Você deveria vir estudar comigo. You should come to study with me. Eu tô dando um conselho pra você. You should do it. Você deveria fazer isso. Alright? Você que ainda não veio estudar comigo, você tá perdendo tempo, tá? Então, I should talk first. Eu deveria falar primeiro. Então, eu acho, talvez, que eu deveria falar primeiro. I think maybe I should talk first. O que acontece na pronúncia da vida real? Nós já falamos muito sobre isso aqui. Quando ele fala I should, obviamente, você vai entender uma coisa. A palavra, quando ela termina com uma consoante e a próxima começa com um som de consoante que é semelhante ou parecido, ou às vezes igual, o que acontece? Você unifica as palavras. Então, você não vai falar I should talk. Não, você vai falar I should talk. I should talk first. Você vai juntar. Presta atenção na fala dele, ó. I think maybe I should talk first. I think maybe I should talk first. É como se o should nem tivesse a letra D. Então eu acho que talvez eu deveria falar primeiro. Presta atenção no que ele vai falar. Okay. Ok, ela
Esse ok, pra quem não sabe, significa tudo bem, tá legal. É uma confirmação positiva, também pode ser um adjetivo. Eu posso falar you're okay, você tá legal, você tá bacana, ok? É isso aí. Okay. Ross and Rachel. Aqui ele começa a narrativa dele, né? Então, o Ross e Rachel, Ross é ele, Rachel é ela. Rachel and Ross. That's been one heck of a seesaw, huh? Vamos lá. Vamos focar nessa frase aqui, ó. Quando ele fala that's been... Gente, isso aqui, ó, é uma contração, tá bom? Quando ele fala that's been... Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. A gente tá aqui na metade dessa cena, tá? Essa é a estrutura mais avançada que nós temos nessa cena. Tá? É uma estrutura que envolve ali o been, que é a terceira forma do verbo to be. Nós temos aqui o hasn't it, que é uma negative tag que tá fazendo uma pergunta, pedindo uma confirmação, tá? E é o seguinte, a gente chegou aqui literalmente na metade dessa aula. O que nós vamos fazer? Na metade dessa cena. O que nós vamos fazer? Nós vamos assistir tudo até aqui. Eu quero que você comente se até aqui você consegue entender tudo, tá? Bora lá, com legenda em inglês mesmo. Hi. 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 I think there's something that we really need to talk about. I think we do. Why don't we go inside? Look, I know why you're here. You do? Yeah, and to save you from any embarrassment, I think maybe I should talk first. Okay. Okay? Ross and Rachel. Rachel and Ross. That's been one heck of a seesaw, hasn't it? What? I mean, look, that one night we had was fun and certainly passionate, but don't you think it's better if we just stay friends? Seriously, what? Okay. You know what? If you want to, we can do it one more time. I mean, I'd be okay with that. In fact, I have some time right now. Okay. You know what? Can I talk now? Oh, sure. Okay. I'm pregnant. Ross. Comente aí se agora ficou um pouco mais fácil a compreensão até aqui, tá bom? Agora vamos lá para a parte final. Nós temos aqui, presta atenção, uma estrutura que sim, gente, é uma estrutura um pouco complexa, um tanto avançada. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, essa frase. That's been one heck of a seesaw. That's been, pra quem não sabe, é uma abreviação de that has been. Ao pé da letra, isso tem sido. Aí você vai entender uma coisa, been é a terceira forma do verbo to be, só que é estrutura gramatical avançada. E quando ele fala one heck of, isso aqui significa uma baita de uma. Você quer enfatizar, isso aqui foi uma baita, isso tem sido uma baita de uma. E aí, pra quem não sabe, se só significa gangorra. Então, isso tem sido uma baita de uma gangorra. E aí no final, quando ele faz a pergunta... Hasn't it? Esse hasn't é a abreviação de has not. O que ele tá perguntando nesse conjunto pequeno de palavras? Não tem sido? É como se fosse não foi? Não tem sido? Não é isso? Hasn't it? Então, quando ele faz essa afirmação, né? O que ele tá falando, gente? Vamos lá? That's been one heck of a seesaw, hasn't it? Ele simplesmente está dizendo, isso tem sido uma baita gangorra. Não tem sido? What? E ela faz uma pergunta. What? O quê? I mean, look, that... Ó, presta atenção.
Quando a pessoa fala em inglês I mean, isso aqui ao pé da letra mean é o verbo significar. Anota aí pra você não esquecer. Mean é o verbo significar. Por exemplo, se eu quisesse falar assim, ó. Bottle means garrafa. Ó, bottle significa garrafa. É isso que eu tô dizendo, tá? Mean é o verbo significar. Só que quando a pessoa fala I mean dentro do inglês, pode ser usado no contexto de quer dizer, quero expressar, quero dizer. Você tá explicando que você vai dar uma explicação sobre aquilo. Você tá literalmente usando essa expressão pra dizer o quê, ó? Deixa eu explicar. I mean. Ou às vezes pode ser num sentido de, tipo, você falou a frase errada e você quer consertar. Sabe? Você fala I mean pra consertar. Você vai lá, fala uma frase errada sem querer, você... Opa, quer dizer, I mean. Aí você vai lá e fala de novo agora de forma correta aquilo que você quer expressar. Então, I mean pode ser usado para você corrigir o que você disse anteriormente. Pode ser usado para explicar agora com mais clareza na segunda vez, agora usando I mean. E aí é exatamente isso que ele tá falando, tá? Ele falou ali da gangorra e tal, ela não entendeu. Aí ele vai fazer o quê? Dar uma explicação. Por isso que é importante você entender o contexto. Então, I mean quer dizer, look, olha, that, isso. One night we had was fun. E ele fala, that one night we had was fun. Aquela noite, that one night, aquela noite we had, que nós tivemos, had, passado do verbo have, agora ele está citando uma coisa que aconteceu no passado. Agora ele está usando o verbo to be no passado, está usando verbos conjugados no passado. Tô falando aqui das estruturas para você entender o que tipo de regra que você tá lidando aqui dentro dessa cena. Então, aquela noite que nós tivemos, that one night we had was fun. Foi divertida. Ok? Was fun. And certainly passionate. And certainly passionate. E certamente apaixonante. Mas, e aí ele vai fazer uma pergunta negativa, but don't, mas não. Como é que eu sei que é uma pergunta negativa? Porque você não começa uma frase com don't se você não estiver fazendo uma pergunta negativa. Se eu fosse perguntar pra você, por exemplo, por que você não estuda? Eu começaria como? Why don't you study? Primeiro vem don't, antes do you. Não vem o you aqui primeiro, ó. Tanto que ele fala, but don't. I think it's better if we just... Olha só, aqui tá o começo da pergunta, ó. Presta atenção. Vou voltar. Ele começa dizendo aqui, ó. Don't you think it's better? Você não acha? Ele fala don't 2 vezes, tá? Isso aqui é uma conversa natural. Don't you think? É normal, a gente faz isso no português. A gente repete as palavras também, né? É só uma repetição, tá? Então, don't you think? Você não acha? Se eu pergunto pra você na forma afirmativa, seria do you think? Você acha? Do you think? Na forma negativa, don't you think it's better? Agora ele juntou a estrutura na forma negativa do presente simples com verbo to be no presente, it's better. It's é uma abreviação de it is. It is better. Você não acha que é melhor? Don't you think it's better? If we just stay friends, se nós só permanecermos amigos, se nós só ficarmos amigos. Stay é o verbo ficar, permanecer. No sentido de ficar em algum lugar, no sentido de permanecer, até no sentido de estadia de hotel, você usa stay, permanecer, ficar naquele lugar ou ficar naquela determinada posição. Nesse caso, quando ele fala stay friends, é continuar amigo, ficar amigo, permanecer amigo. Então, if significa se nós, if we, just pode significar apenas, somente, só, simplesmente, stay, permanecer, friends. Então, juntando essa frase com a outra... Então, ó, vamos entender tudo, ó. Eu vou juntar todas as frases do Ross aqui, ó. Quer dizer, olha, aquela noite que nós tivemos foi divertida e certamente apaixonante, mas não... Você não acha... Vou colocar a frase aqui que passa bem rápido. Você não acha que seria melhor? Olha só. Você não acha que seria melhor... que é melhor nós só permanecermos amigos? Stay friends. Eu vou colocar agora a partir daqui para você assistir, ouvindo e lendo a legenda.
Rachel. Rachel and Ross. That's been one heck of a seesaw, hasn't it? What? I mean, look, that one night we had was fun and certainly passionate, but don't you think it's better if we just stay friends? Seriously, what? Seriously, ao pé da letra, significa seriamente. Ou, tipo, sério mesmo? É como se ela estivesse falando assim, sério mesmo? O quê? Quer dizer, o Ross interpretou tudo errado, né? Viu ela ali na porta do apartamento, achou que ela queria mais uma vez ter algum momento romântico com ele, aí ele foi lá e falou toda essa narrativa que ele acabou de falar. E ela fala, seriously, what? Tipo, sério mesmo? O quê? Okay. Ok. Tá legal. Ou tá bem. You know what? You know what? É uma expressão em inglês que você usa muito naquele sentido do português, que é o... Sabe do que mais? Ou tipo, quer saber? You know what? Ao pé da letra, isso aqui, gente, significa você sabe o quê? Mas é como se fosse um quer saber. Olha, quer saber? Quer saber do que mais? Você usa essa expressão, you know what? E aí ele fala o seguinte, ó. If you want to, se você quiser... If you want to, we can do it one more time. Se você quiser, né? If you want to, se você quiser, we can do it one more time. Nós podemos fazer isso mais uma vez. Como é que você fala mais uma vez em inglês? One more time. Então, nós podemos fazer isso. Agora ele está usando uma estrutura de modal verb can, né? We can do it one more time. Nós podemos fazer isso mais uma vez. I mean, I'd be okay with... Presta atenção aqui, ó. I mean sendo usado mais uma vez no sentido de quer dizer. Olha só. We can do it one more time. I mean, I'd be okay with that. A frase dele é quer dizer, I mean... I'd be, esse I'd que você tá vendo aqui é uma abreviação de would. I would be. Significa eu estaria. Pode ser ao pé da letra. Eu seria ou eu estaria. Ok. Eu estaria legal with that. Com isso. Eu estaria legal com isso. Seria uma forma de você dizer, por mim tudo bem. Eu estaria de boa com isso. Eu estaria tranquilo com isso. Eu estaria de boas com essa decisão, né? Enfim, deles, né? Repetirem o momento novamente. Então, entenda uma coisa. Esse I'd é uma abreviação de would. I would be. Quando você usa would, isso faz com que o verbo que está vindo ali em inglês, ele no português transmite uma ideia de faria, conseguiria, gostaria. Tudo com ia. É um futuro de possibilidade. I would be, eu seria. Tanto que se eu quisesse falar pra vocês assim, ó. Eu seria um professor. I would be a teacher. I would be I don't know. Qualquer coisa que você fala I would be, eu seria. Eu seria ou eu estaria. Por exemplo, eu estaria em casa. I would be at home. Então, essa estrutura que ele tá usando, quando ele fala I would be okay, eu ficaria tranquilo, eu ficaria de boas, eu ficaria legal with that, com isso. E aí, entenda o contexto agora. In fact, I have some time right now. In fact, significa de fato. In fact, I have some time right now. I have some time right now. Eu tenho algum tempo right now, bem agora. Gente, vocês perceberam que nós analisamos aqui estrutura de presente, passado, present perfect aqui. Analisamos também conjugação no passado do verbo to be, presente do verbo to be. Analisamos modal verb can, should, would. Você percebe que são várias estruturas dentro de uma pequena cena que tem 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. Tem essa cena aqui que eu peguei. Gente, tem bastante estrutura, tá? Meu conselho pra você, estude essas estruturas, pra você saber a lógica, entender em que contextos que você pode utilizá-las, tá? Alright? Não vai só pela tradução, entenda em que contexto que você pode usar. Aqui ele fala, in fact, I have some time right now. De fato, eu tenho algum tempo, bem agora. You know what? Can I talk now?
E então ela usa a mesma expressão que ele usou. You know what? Quer saber? O que ela tá dizendo aqui, ó? Ok, tá legal. You know what? Quer saber? Sabe do que mais? Can I talk now? Ela fala can I 2 vezes pra fazer a pergunta, né? Lembrando que isso aqui é uma conversa espontânea. Can I talk now? Eu posso falar agora? Oh, sure. Okay. Oh, sure, ok. Oh, tá legal, ok. Tá bem. Esse sure significa claro. Oh, claro, tudo bem. Oh, sure, ok. I'm pregnant. E aí vem o susto dele. I'm pregnant. Significa eu estou grávida. Ross. E aqui encerramos com essa reação do Ross. É o seguinte, essa cena aqui nós vamos continuar analisando amanhã, depois de amanhã. Essa cena aqui ela é um pouco longa. Você vai ver aqui amanhã qual foi a reação dele, como é que ele reagiu a isso. Você vai ver no terceiro dia aqui qual que foi, o que essa reação levou ele a fazer. Você vai assistir comigo aqui essa análise completa, tá? Nós pegamos uma cena de 5 minutos pra analisar em 3 dias, obviamente. Não dá pra analisar tudo aqui em um dia só, porque senão o YouTube ia derrubar aqui se a cena for muito longa. Então eu quero que você faça o seguinte, deixe seu like se você entendeu até aqui, ok? Nós não acabamos ainda, tá? Nós estamos na metade dessa aula aqui, porque eu ainda vou explicar pra você aqui como é que você pode estudar inglês com cenas de séries como essa daqui, com Friends, para melhorar os seus estudos, para você estar comigo aqui ao longo dessa semana comigo da melhor forma possível, ao longo dessa jornada de aulas com Friends, aprendendo, treinando, se desenvolvendo dia após dia, ok? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. E eu quero que você seja sincero. Agora eu entendo tudo, eu entendo mais ou menos, ainda não entendo quase nada. Comente aqui, ok? Deixa seu like aí se você gostou dessa aula, dessa análise até aqui, se você gostou dessa cena, se você quer ver o restante dela, comente aí, deixe seu like. Nós vamos estar aqui todos os dias dessa semana ao longo dessa jornada, 8 horas da noite, todos os dias ao vivo aqui, ok? Então já se inscreva e ative as notificações, porque todos os dias estaremos conectados aqui nessa jornada de aulas do Inglês com Friends. Você que não entrou no nosso grupo de estudos lá no WhatsApp, clica aqui no link na descrição do vídeo e cai pra dentro, porque eu vou enviar essa cena 100% em inglês, com legendas e sem legendas para quem quer estudar. Mas para isso você precisa estar lá no grupo, ok? Eu vou enviar aqui assim que essa aula se encerrar. Então já corre lá, cai pra dentro do grupo e eu te espero. Vamos assistir então, sem legendas. Let's go! Hi. Hi. I think there's something that we really need to talk about. I think we do. Why don't we go inside? Look, I know why you're here. You do? Yeah, and to save you from any embarrassment, I think maybe I should talk first. Okay. Okay? Ross and Rachel. Rachel and Ross. That's been one heck of a seesaw, hasn't it? What? I mean, look, that one night we had was fun and certainly passionate, but don't you think it's better if we just stay friends? Seriously, what? Okay. You know what? If you want to, we can do it one more time. I mean, I'd be okay with that. In fact, I have some time right now. Okay. You know what? Can I talk now? Oh, sure. Okay. I'm pregnant. Ross. E é isso aí, my friend. Comente aí se foi fácil, se foi difícil, toda essa análise profunda que nós fizemos até aqui. Eu quero te ajudar agora no seguinte: 7 passos para você aprender inglês com séries. Como é que você vai trazer esse método, isso aqui que a gente faz,
para sua rotina, para o seu dia a dia, usando ferramentas ao nosso redor, para você aprender inglês com séries, para você expandir vocabulário, para você chegar no nível fluência de fato. Primeiro passo que eu quero dar para você. Vamos lá. Primeira coisa, escolha uma série. Murilo, qual série eu devo escolher para estudar inglês? Primeira coisa que eu falo para todo mundo. Escolha uma série que tenha um assunto ligado ao seu objetivo. Por exemplo, se você quer aprender inglês para viajar, não faz sentido você estudar com Harry Potter. Principalmente se você for para os Estados Unidos, você vai estudar inglês britânico à toa. Não faz sentido. Então, o assunto da série, eu falo assim, as conversas que vão ter ali, são conversas que condizem com o que você vai enfrentar na prática, entende? Eu falo de você escolher uma série que seja de fato estratégica dentro dos seus estudos. Ah, Murilo, a série Friends é uma série boa para aprender? Depende, você tá estudando para conversar em casa, em ambientes com amigos, brincadeiras, expressões. Se fizer sentido no que você for enfrentar na prática, beleza. Agora, se tipo assim, você tá estudando para melhorar de trabalho, para subir de cargo, você tá estudando para contexto profissional, não faz sentido você estudar com Friends, você entende? Você vai aprender algumas coisas ali e tal, inglês da vida real, mas você vai ver muito vocabulário que você não vai usar no trabalho. E aí, a última coisa que o inglês deve ser é aquela matemática da escola, sabe? Você aprender aquelas coisas que você aprendeu na escola lá em matemática e você nunca vai usar na sua vida. Corre o grande risco do inglês ser isso. Por quê? Você precisa entender que aquilo que você está aprendendo ali dentro do Duolingo, por exemplo, aprendendo animais, frutas, a maioria daquela merda você não vai usar na vida real. É o grande fato, a grande verdade que muita gente não quer ouvir. É legal, confortável, divertido, é maravilhoso pra quem tá começando. Mas tem muita coisa ali naquilo que você consome que às vezes não vai ser útil. Então é importante você escolher uma série que, poxa, seja ligada ao seu objetivo. Por exemplo, eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Eu gosto muito de Harry Potter, eu gosto muito, por exemplo, dos filmes da Marvel, eu gosto muito da série The Big Bang Theory, gosto muito da série Supernatural, que são séries que me ajudaram a aprender inglês. Eu gosto dessas séries, mas não é porque eu gosto que elas vão ser úteis em todos os momentos. Por exemplo, quando você vai assistir lá O Senhor dos Anéis, por exemplo, você vê muito vocabulário de magia, muitas coisas relacionadas à mitologia, muitas coisas relacionadas a ambiente medieval. Cara, são coisas que você não vai usar na vida real, entende? Então faz muito mais sentido você estudar com alguma coisa que é ligada ao seu objetivo. Por isso que é importante você ter um objetivo, tá? Ah, eu tô estudando inglês só porque eu gosto. Coloca um objetivo aí só pra te ajudar. De verdade, isso vai favorecer muito mais o seu estudo. Porque quem não sabe pra onde tá indo, qualquer coisa serve. Aí você vai ficar colhendo coisa aleatória, tá? Pega essa dica aí. Segunda coisa, uma série que seja adequada ao seu nível. Compensa começar com a série Friends? Sendo bem sincero pra você, não compensa. Murilo, você estudou com Friends? Não. Você gosta da série? Se eu falar que eu gosto, eu vou estar mentindo. Eu nunca tinha assistido essa série até 2023. Eu fui assistir a primeira vez pra trazer uma cena aqui no canal. Então, não é uma série que eu me identifico, que eu gosto. E eu tô sendo bem sincero com vocês. Acho que eu sou o único professor de inglês que não gosta. Mas tá tudo bem, não é questão de gosto, gente. Friends não é a única série que fala de ambientes do cotidiano. Tem pelo menos umas 500 séries que tratam do ambiente do cotidiano. Só que não é questão de, só porque é do ambiente do cotidiano é bom. Não é isso. Você tem que perguntar o seguinte pra você: é bom pra aquilo que eu vou enfrentar? É bom pra aquilo que eu vou vivenciar na prática? Se você, por exemplo, tá estudando inglês pra poder viajar, turistar, você precisa estudar com cenas que as pessoas estão conversando no aeroporto, cena que as pessoas estão conversando no hotel, cena que as pessoas estão conversando no restaurante, cena que, sabe? Contexto específico. Pegue um filme que tenha uma viagem, que as pessoas conversem sobre a viagem, que é um filme de turismo, as pessoas estão indo viajar em família, sabe? Alguma coisa próxima do que você vai enfrentar. Não é sobre, eu vou pegar um filme, a série que eu gosto aqui, vou estudar. Vai ser legal, vai ser bom, vai ser divertido. É importante, eu até coloco aqui que um dos pontos é você escolher uma coisa que você gosta. Mas não é só isso, sabe? Atrele mais ao seu objetivo, senão aí você tá lá. Pô, quero aprender inglês pra viajar, mas aí você tá estudando com Friends. Cara,
pouquíssimas cenas aqui, pouquíssimas palavras de vocabulário aqui, sendo bem sincero, vão ser úteis na vida real. Tô falando de algo real, ok? Escolha o streaming que você vai estudar. Ah, Murilo, qual você recomenda? Mesma coisa. O que for mais ligado ao seu objetivo, que tiver uma série, um filme que seja adequado ao que você precisa, adequado ao seu nível. O que eu quero dizer quando eu falo adequado ao seu nível? Não comece com uma coisa complexa. Comece com uma coisa básica, simples. Comece com coisas infantis. Por exemplo, aqui eu coloquei Netflix, HBO Max, que são exemplos de grandes streamings. Recomendo também o Disney Plus, que tem filmes de animação. Recomendo, pra quem tá começando, começa com coisas de animação. E aí, entenda uma coisa, quando você for focar em estudar, separa da sua cabeça momento de entretenimento e momento de estudo. Não tenta misturar os dois não, tá? Você não vai fazer nenhum nem outro. Você não vai nem se divertir e nem aprender. Então pensa assim, ó, quando for o seu momento de relaxar, vai lá, assiste o que você quiser. Dublado, português, com legenda em português, legenda... do jeito que fosse, momento de relaxar, entretenimento. A gente assiste alguma coisa com forma de entretenimento, concorda? Só que quando você for assistir pra estudar, desliga esse lado do entretenimento. Foca assim, ó, eu vou assistir coisas que sejam eficientes ao meu aprendizado. Coisas que vão me ajudar no meu nível, assuntos ligados ao meu objetivo. E aí você desliga o entretenimento um pouquinho e você foca agora no momento de estudo. Ok? Tanto que, o que eu recomendo, gente? Eu vou falar isso aqui, mas o que eu recomendo? Eu recomendo de verdade que você não estude pela televisão. Não bota lá na televisão, porque na televisão você não vai pausar, você não vai repetir, você não vai ficar voltando. Na televisão você vai sentar no sofá, você não vai nem pegar um caderno. É natural, são gatilhos que vão te impedir de treinar da melhor forma com aquela série, com aquele filme. Então o que eu recomendo? De verdade, estude ou pelo computador ou pelo celular. Se for pra assistir pra estudar, se for assistir pra relaxar, beleza. Mas eu recomendo que você faça isso, tá? E aquilo que eu falei, estude com algo que você goste. Você tem que gostar, senão você vai desistir. É igual estudar inglês. Você fazer algum curso, algum tipo de aula, tem que ser divertido. Se você não gostar dessa parada, vai ser mais difícil. Então, qual que é o primeiro passo? Escolha a série. Escolhi a série, Murilo. O que eu faço agora? Agora você vai compreender o contexto. Como é que você vai fazer pra compreender o contexto? Escolha uma cena. Tá, o lance não é você ficar assistindo tudo de uma vez, maratonando episódios. Ficar 10 horas assistindo coisa em inglês. Não é por esse caminho aí não, tá? Esse caminho aí só vai te fazer ficar imerso no inglês, mas não quer dizer que você vai aprender. É semelhante a você ficar ouvindo músicas estrangeiras. Você com certeza tem alguma música estrangeira que você ouve há mais de 10 anos e até hoje você não sabe o que eles estão cantando. O fato de você ficar 20 anos ouvindo a mesma música é a prova que vai te ajudar a entender e aprender a cantar ela? Não. Se você nunca parar pra ler, repetir, falar em voz alta, você vai ficar só consumindo. Esse é o lado output. Aliás, o lado output não, o lado input. É o lado que a informação tá só entrando. Em algum momento você vai precisar do input, né? Do output agora, que é colocar pra fora. Então, input é quando entra, output é quando sai. Você vai precisar. Então, por que eu falo pra você escolher uma cena? É o que a gente faz aqui nesse canal desde 2017. Todas as aulas aqui que a gente faz com filmes e séries, o que a gente faz? A gente seleciona uma cena. Por quê? Vocês viram tanto de coisa que a gente analisou nessa cena aqui com a série Friends? O tanto de estrutura que tem numa cena de 1 minuto e meio. Quem dirá no episódio todo de 20 e poucos minutos? Gente, é muita coisa, tá? Entenda, é muita coisa sim. Se o filme tem 3 horas, cara, Senhor dos Anéis, versão estendida, 4 horas e 20 de filme. É coisa pra caramba. Um filme desse, um filme comum, por exemplo, a gente tem um curso aqui, que é o curso de inglês com Shrek, que a gente analisa o filme inteiro. 100 aulas, mais de 100 aulas, analisando o filme inteiro, do começo ao fim. Gente, é mais de 7.000 palavras. Você pode dominar um nível avançado facilmente, estudando só com o filme completo. Só que não é assistindo só. Assistindo você vai demorar 1h30 só pra assistir, porque o filme do Shrek tem 1h30. Mas é escolhendo cenas, pausando, repetindo, aprendendo. Eu vou explicar já o que você vai fazer. Mas aqui o passo é o seguinte, você escolheu uma série, agora você vai focar numa cena. Seleciona uma cena aí. Aí o que você vai fazer primeiro? Primeiro passo, pra você entender o contexto, você vai assistir com legendas em português. Por que com legenda em português, Murilo? Pra você entender o contexto. Ah, mas eu já conheço o contexto. Então tá bom, então não assista. Mas eu recomendo você assistir com legenda em português se você estiver pegando alguma coisa que você nunca assistiu antes, em inglês, tá?
Pra você entender melhor aquela cena, assista com legenda em português. Com legenda em português, você vai ter uma ideia ali sobre o que eles estão falando. O que é contexto? Tem gente que eu tenho que explicar o que é contexto. Contexto é sobre o que as pessoas estão falando, o ambiente que elas estão, o clímax, as emoções que eles estão sentindo, pra quem eles estão falando, de quem eles estão falando, sobre quem, sobre o que. Isso é o contexto, tá? Por exemplo, se você assistir essa cena que a gente analisou aqui da série Friends, se você assistir ela sem texto e sem áudio, só vendo a imagem, você consegue entender mais ou menos o contexto. O contexto é um homem chegando no apartamento, a mulher esperando, ele entra, ele faz umas brincadeiras, ele fala algo pra ela fala algo pra ele e deixa ele chocado. Esse é o contexto, ok? Você consegue entender o contexto sem palavras, sem voz, alright? Só pra você entender o que é contexto. Então, eu falo aqui pra você assistir com legenda em português pra você entender o contexto. Próximo passo. Repita 3 vezes a mesma cena. Repita. Volte mais uma vez, 2 vezes. Na primeira vez você entende um pouco, na segunda você entende um pouco mais, na terceira um pouco mais. Aí quando você fala assim, não, é isso aqui que eu entendo, nessa eu posso assistir mais 10 mil vezes que eu não vou entender mais nada diferente. Aí beleza, assistiu em português. Esse é o primeiro passo, tá? Por que a gente fala aqui que é importante você assistir primeiramente com legenda em português para você entender o contexto. Depois você vai entender as palavras, as expressões que eles estão usando. E antes que você fale assim pra mim, Murilo, tem uma forma de você assistir de forma gratuita filmes com legenda em português, legenda em inglês. Sendo bem sincero com você, eu não recomendo. Tem muito site de filme pirata em inglês. Não recomendo você ir pro torrent, baixar filme. Não recomendo pirataria de verdade. Primeiramente porque é crime e segundo porque se você não investir pelo menos R$20 pra assinar a Netflix de verdade, significa que você não tá dando valor pro seu aprendizado de inglês. Tá tudo bem, você não investir em curso, tá tudo bem, é uma escolha sua, é uma crença sua, você achar que não vai mudar a sua vida, mas você não investir pra você treinar inglês, Netflix, um HBO, alguma coisa do tipo, não faz sentido. Então, anota essa frase aí, dinheiro é balizador de compromisso. Você quer colher um grande resultado sem investir numa assinatura pra você assistir, pra você treinar. Amazon Prime, por exemplo, se eu não me engano tá R$14,90, não é? Dá menos de R$20, eu não sei ao certo valor. Mas eu não tô fazendo propaganda não, mas eu tô falando pra você que vale sim você pagar pra você poder treinar. Não foca nesse negócio de, vou querer só estudar de graça, é tudo de graça, é só YouTube. De verdade, sai desse caminho, tá? Isso é um caminho escasso pra você seguir. E aí, entenda uma coisa, se você não aprender o valor do investimento, você não vai ter o valor do retorno, tá? Eu não conheço ninguém que aprendeu só pelo YouTube de graça assistindo vídeos aleatórios. Isso não existe, gente. Você vai precisar de um caminho mais profundo aí dentro, tá? Terceiro passo, então, só resumindo aqui, o primeiro passo foi você escolher uma série, certo? Qual que é o segundo passo? É isso aqui, compreender o contexto da cena que você escolheu. Pra gente mostrar aqui como é que funciona a parada, eu trouxe aqui uma outra cena da série Friends. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir essa cena com legendas em português, ok? Bora lá? Com legenda em português. You know, you probably didn't know this, but back in high school I had a major crush on you. I knew. You did? Oh, okay. I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. I did. Oh. Você percebeu que assistindo a cena com legenda em português, ainda que você não tenha visto ali quais palavras eles estão usando, dá pra entender mais ou menos ali, ouvindo o que eles estão dizendo, mas com legenda em português você consegue entender plenamente o contexto? Você consegue entender tudo o que a cena quer passar. Isso é compreender o contexto, assistir com legenda em português. Nessa aula que você assistiu aqui hoje, obviamente você não viu aqui cena com legenda em português. Pelo contrário, a gente começa já no hardcore, né? Com legenda, a gente começa logo sem legendas, aí depois a gente assiste com legenda em inglês. Mas eu tô te mostrando aqui um passo a passo pra você fazer na sua rotina. Fora aqui do YouTube, ok? E aí é o seguinte, você vai assistir com legenda em português, você vai repetir 3 vezes aquela cena. Você viu que eu mostrei pra você uma cena de 20 segundos aqui. Não precisa ser uma cena longa não, uma cena de 30 segundos, 1 minuto no máximo. Perfeito pra você começar. Não vai nessa vibe de estudar com série é a mesma coisa que assistir série. Não é. Estudar com série é você estar disposto a talvez passar uma semana inteira. Eu já fiquei 1 mês analisando um episódio sozinho. Um episódio, pausando, escrevendo, repetindo.
Ah, mas Murilo, eu não tenho paciência. Então você não vai aprender, sendo bem sincero. Porque quem não tem paciência vai querer acelerar os processos, vai querer avançar, vai querer assistir 10 horas de episódio, porque você vai querer ir pelo caminho confortável, e aí não vai dar certo, tá? Então vamos lá, terceiro passo, o que você vai fazer agora? Agora vem a hora do processo. Agora você vai fazer o seguinte, você vai assistir com legendas em inglês. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir essa última cena que você acabou de assistir aqui, do Ross conversando com a Rachel, é o primeiro episódio da série Friends. Vamos assistir agora eles conversando com legenda em inglês. Olha aqui a diferença. You know, you probably didn't know this, but back in high school I had a major crush on you. I knew. You did? Oh, okay. I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. I did. Oh. Agora você percebeu quais palavras eles estão usando. Agora você entendeu, poxa, eles estão usando essa palavra aqui que eu já conhecia, mas ouvindo eu não identifiquei. Eu sei que você pensou isso. Eu sei que tem palavras aqui que você reconhece lendo, mas não reconhece ouvindo. É só um sinal de que você não está acostumado ainda com treinamento correto de listening. Tá tudo bem. É um diagnóstico. O fato de você ter o diagnóstico já é 50% da cura, tá? Já é meio caminho andado. O que você vai fazer agora? Você vai treinar na sua rotina pausando em todas as frases. Então você pega uma cena como essa aqui que a gente acabou de analisar. O que você vai fazer? Você vai assistir ela pausando. Igual a gente faz aqui nos vídeos. Você vai pausar. Beleza. Pausei. Quais palavras aqui eu conheço e quais eu não conheço? Você vai sempre focar nas que você não conhece. Ok? Eu escrevo a frase inteira. Se você quiser, escreva a frase inteira no seu caderno. O primeiro passo é que tenha um caderno em mãos, tá? Se você estiver estudando com um filme sem caderno, esquece, tá? Não é esse o caminho. Tenha um caderno em mãos, aí você vai estar ali, pausou naquela frase. Beleza, o que eu vou fazer agora? Escreva as palavras novas. Você vai escrever as palavras novas no seu caderno. Você vai ter sempre um campo ali, um espaço específico na sua página. Palavras novas desta cena. E aí é o seguinte... Qual que é o hábito de muita gente? As pessoas fazem assim, ó. Eu vou dar um exemplo. House igual casa. Dog igual cachorro. Love igual amor. Não vai por esse caminho aí não, tá? Anote a palavra em inglês, mas aí você faz o seguinte. Você vai gastar energia em se familiarizar com essa palavra. Não vale a pena você entupir o seu caderno de informação se aquilo que tá ali você não consegue usar. Não vale a pena. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever essa palavra nova e daqui a pouco eu vou te explicar uma outra missão que você vai fazer com essas palavras novas. Você vai aprender a criar frases com elas. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, não guarda só o que você assiste. Não guarda só o input, ele guarda aquilo que você treina. Você quer saber o que mais me ajudou a manter, a guardar tudo que eu já aprendi com filmes e séries? Treinando, escrevendo frases. Por exemplo, a gente tem aqui o curso de inglês com Shrek, que é um bônus hoje pra quem entra na jornada, ganha esse curso bônus analisando o filme completo. Gente, eu assisti esse filme pelo menos umas 300 vezes, sem brincadeira, desde os meus 7 anos de idade. A gente tinha uma fita e acabava, ficava voltando, VHS, quem é dessa época aí lembra. Eu assisti esse filme centenas de vezes, português, inglês. O que é preciso? É só assistir? Óbvio que não é só assistir. É você pausar, é você escrever, é você repetir em voz alta. O que você deve focar aqui? Na tradução e na pronúncia. Se você ficar só assistindo, você não vai melhorar a sua fala, você não vai aprender a falar inglês. Como é que você aprende a falar inglês? Falando. Você vai ter que pausar e repetir em voz alta. A ler mentalmente, ler com os olhos funciona? Óbvio que não. Você já percebeu que quando você lê com os olhos, só leitura visual, você nunca erra a pronúncia? Você já percebeu isso? É o seu cérebro te sabotando. Ah, não, você não precisa falar, não. Ah, mas o ambiente que eu tô, Murilo, eu não consigo falar em voz alta, porque se eu falar as pessoas vão rir de mim. Então você tem que resolver um outro problema aí, que é a necessidade de aprovação, que é o medo de julgamento, que é o medo de constrangimento. Resolva essa parada, porque sem treinamento é impossível. Escreve essa frase aí nos comentários. Sem treinamento é impossível. O que difere um método bom de aprendizado para um método ruim? Os métodos ruins não focam em treinamento. Logo, a pessoa não guarda informação, ela não aprende, ela não desenvolve.
Eu falo especificamente aqui dos métodos de escolas de idiomas mesmo, os quais eu passei muitos anos da minha vida como aluno e como professor. Não funciona se não houver treinamento, se não houver rotina. Qual que era o grande problema meu como aluno em escola de idiomas? Eu estudava uma vez por semana só. Era só sábado de manhã, das 8 às 10. Das 8 às 10 eu falava em torno de 15 minutos, no máximo, somando tudo que eu falava. E é isso. Aí você pensa, falando 15 minutos por semana de inglês, vai ajudar alguma coisa? 4 vezes por semana, somou tudo, deu 1 hora. 4 vezes por mês, né? 4 vezes por mês, somando esses 15 minutos por semana. É isso. Deu 1 hora de aula. Faz sentido? 1 hora falando inglês por mês? Aí você acha que é isso que vai te fazer ficar fluente? Não vai. Porque não tem rotina, não tem envolvimento, não tem treino, não tem treinamento de escrita, expansão de vocabulário, treinamento de fala, repetição, é isso que favorece, tá? Tanto que a gente trabalha aqui com uma metodologia que força a pessoa a treinar todos os dias. Quando as pessoas me perguntam, como é que é o seu método? É estudando inglês 1 vez por semana, 2 vezes por semana? Como é que é? Qual o horário das aulas? Meu amigo, o horário é todo dia. Todo dia você vai ter um cronograma, um plano de estudo. Você vai treinar todos os dias. Não, é de segunda a segunda, não é de segunda a sexta, não. É de segunda a segunda. Ter uma vida de imersão. Se você me perguntar, Murilo, qual que é o melhor estilo de aula? Eu vou falar uma coisa pra você, não é sobre o estilo de aula, se é gravado, se é ao vivo, não é sobre o estilo de aula. É sobre o seu estilo de vida com o inglês. É o estilo de vida que você está disposto a ter com o inglês. Você está disposto a treinar todo dia, a se envolver todo dia? É sobre isso. Tá aqui na parte de aprender inglês com série, você vai ter que aprender a fazer isso. Senão você não vai aprender. Normal, é processo, né? É a mesma coisa que você tá entrando na academia, pô, você vai ter que treinar todo dia. Não quero, quanto menos você treinar, menos o resultado. Tá tudo bem. Vamos lá. Última missão aqui nesse terceiro passo. Repetir cada palavra sempre em voz alta. Eu já falei, né? Beba água. Sempre repita em voz alta. Sempre fale em voz alta. Nunca fique só na narração mental. E agora vamos para o quarto passo. Aqui estamos naquele ponto analítico de você pausar com a legenda em inglês, pausar, escrever as palavras, focar em tradução, pronúncia, entender todas as palavras, tá? Esse é o passo número 3. Eu vou ser bem sincero com você. Tem muita gente que morre aqui, ó. Quando eu começo a falar muito de processo, você tem que fazer isso, você tem que pausar, você tem que ter paciência. Tem muita gente que já desiste aqui no terceiro passo. São 7 passos que eu tô apresentando aqui, tá? São 7. Tem gente que para no terceiro. Não suporta daqui pra frente. Porque é sem massagem, é realidade isso aqui, ó. Qual que é o próximo passo? Dominar a construção de frases. Porque não vale a pena você ficar só estudando palavras soltas, escrevendo palavras soltas. Não, você precisa ir pro próximo passo. Qual que é o próximo passo? Dominar a construção de frases. Como é que você domina a construção de frases? Aqui entra uma coisa que você vai precisar e não tem como fugir dessa parada, tá? O lance é você entender o seguinte, não dá pra aprender apenas com séries. Tem muita gente que não gosta quando eu falo isso, mas sim, não dá pra aprender apenas com séries, não dá. Em algum ponto do percurso você vai precisar aprender isso aqui, ó. Você vai precisar conhecer os tempos verbais. E aí, não importa qual seja o método. Se é aula particular, se é ao vivo, se é gravado, não importa. De alguma forma você vai precisar conhecer os tempos verbais. Ah, Murilo, dá pra aprender pelo YouTube, caçando vídeos aleatórios? Dá, mas aí você não vai saber o que você já aprendeu, o que você tá aprendendo e o que falta. E aí o fato de você não ter uma organização, isso fere o seu ritmo progressivo. Que é a mesma coisa que eu perguntar pra você aqui, o que falta pra você aprender? Você não sabe. E aí, por onde você já passou? Não sei. Eu tô vendo uns vídeos aqui aleatórios, assisto umas aulas aí dos professores que fazem semanas gratuitas, e aí eu assisto, aí eu fico perdido porque eu não sei por onde começar. E assim, é o tipo de comentário que eu recebo. Então, você vai precisar dominar, conhecer tempo verbal. Você assistiu essa aula aqui comigo, Friends, né? Você percebeu que a gente analisou estrutura de presente, passado, futuro, present perfect, can, should, would, tudo na mesma aula, tudo na mesma cena. Se você não buscar conhecimento sobre tempos verbais, você não vai dominar essas estruturas. Não adianta você tentar decorar a frase pronta, não funciona assim. Você precisa entender, por exemplo, a regra que eu falei aqui dos auxiliares.
Por que que ele fala you do e não significa você faz? Se você ir lá no Google Tradutor e jogar you do, ele vai traduzir pra você, você faz. Que merda, né? O Google Tradutor não vai traduzir e explicar pra você. Ele só vai dar uma tradução com base no que você deu. Se você não buscar conhecer os tempos verbais, é inútil você ir para aplicativos de tradução se você não aprender o quê? As estruturas da língua. A gente tá falando aqui de construção de frases. Como é que você constrói? Tendo colunas, tendo estrutura. O que é as estruturas da língua? É entender que tem frases que vai mudar a ordem, o auxiliar vai vir na frente. Entender que às vezes tem um verbo to be, ele vem antes, ele vem depois. Contrações, que nem eu falei aqui, do, don't, did, didn't, should, shouldn't, dentre diversos outros termos que fazem parte da estrutura da língua. Isso aqui é uma coisa que muita gente tem bloqueio. Muita gente tem bloqueio com isso aqui. Com gramática. Muita gente tem bloqueio com isso aqui. Por quê? Por conta de alguma experiência ruim que teve. O que você vai precisar nessa jornada, que muita gente também não gosta? Você vai precisar praticar com alguém. Porque de nada adianta, de verdade. Você vai aprender aqui. Você pode assistir 300 aulas com Friends aqui nesse canal. Você pode assistir tudo que for com Friends. Você pode maratonar a série toda, todas as... Se não me engano, são 10 temporadas, né? 8, 10 temporadas, não sei quantas são agora. Você pode maratonar isso aí 10 anos da sua vida, mas se você não estiver praticando aquilo com alguém, você vai ficar ali, ó, assistindo, colhendo migalhas, entendendo uma coisa ou outra. É aquele famoso inglês do se vira nos 30. Aí você vive no quase. Aí você vai viajar pra fora, aí você tá lá comunicando no quase. Você quase conseguiu formar uma frase, você quase conseguiu responder, você quase conseguiu entender, quase conseguiu falar na imigração, quase conseguiu falar no hotel, quase conseguiu falar no aeroporto. Fica uma coisa no quase, cara. Se você não sai dessa parada de inglês mediano e não começa a aprender de fato as estruturas, entender o lado lógico da língua. Quando eu falo de você aprender estrutura, eu tô falando de você aprender o lado lógico, entender o porquê. Por exemplo, eu expliquei aqui o porquê que você usa um auxiliar como aquele que a gente usou aqui, you do, se referindo ao saber. Cara, é você saber a lógica, o porquê que eu tô usando isso aqui. Se você não busca saber o porquê, você vai ser um ignorante de gramática. E o que é o ignorante de gramática? O ignorante de gramática, ele acha que ele não precisa de gramática para aprender. Ah, mas Murilo, de acordo com a pedagogia, que não sei o que... Você vai precisar sentar na cadeira e estudar. Para de tentar omitir os processos da sua vida. Uma coisa que você precisa fazer aqui, sendo bem sincero, é você ressignificar o seu passado. Por que ressignificar o passado, Murilo? Parece até papo de né, palestrante motivacional, ressignificar o passado. Mas é uma realidade. Se você não ressignificar o seu passado, as experiências ruins que você teve com o inglês, você sempre vai achar que gramática não é o caminho, que sempre quando alguém citar a palavra gramática, você vai se lembrar de como era o seu cursinho tradicional, a sua escola tradicional. Se você teve professores ruins, você vai lembrar de tudo isso ruim que te persegue. Se você não ressignificar isso, o que vai acontecer? Ressignificar é dar um novo significado. Gente, tá tudo bem. Precisa aprender estrutura e não é esse gigante de 7 cabeças que você pensa que é, não. É uma coisa simples, é uma coisa explicativa para você entender como usar melhor a língua. E se você for fazer um exame de proficiência e você precisar escrever um texto sobre a sua vida, você acha que é só assistindo série que você aprende essa parada? Não, você vai ter que aprender a escrever primeiro. E aí você só aprende a escrever de maneira eficiente, de maneira positiva, com qualidade, se você aprendeu as estruturas da língua. Se você aprendeu a conjugar frases na forma afirmativa, negativa, interrogativa. Se você aprendeu a abreviar, se você aprendeu a como se expressar. Se você aprendeu sobre os tempos verbais. Precisa. E quando eu falo de praticar com alguém, não é só praticar só falando, não. É praticar escrevendo também. Ah, Murilo, não tenho com quem praticar. Ah, baixa o chat GPT aí. Fica conversando com ele. Você vai aprender bastante treinando, praticando. Mas o lance é o seguinte. Muita gente morre aqui, ó. Quando eu falo que você precisa de um método. Quando eu falo que você precisa de um caminho sequencial para você aprender. Não tô falando que você tem que vir estudar comigo, que isso vai resolver. Vai resolver, se você estiver disposto a treinar, praticar, aprender, a conhecer. Porque, por exemplo, você tomar a decisão de entrar para estudar comigo é apenas o primeiro passo. Os outros
um monte de passos que você vai ter que seguir. É o passo de dedicação, de empenho, de prática, de estar com a gente aqui no clube de conversação, de treinar dentro do nosso cronograma, nosso plano de estudos, se envolver e tirar dúvidas comigo. É o passo que vem depois, é o passo mais difícil, na verdade. Mas por que eu tô falando aqui o jogo real? Porque aprender leva tempo, gente. Aprender a criar frase leva tempo. Aprender a construir frase leva tempo. Mas se você tá tentando sozinho, vai levar 3 vezes mais tempo. Então, ó, entenda uma coisa. Se você não aprender o passo 4, não tem como você ir até o 7. Se você não gastar energia nisso aqui, ó, invista, de verdade, invista, semeie. Se você não se identifica com o meu método, comigo, invista em alguém. Se você prefere aula particular, aula em grupo, aula ao vivo, invista. Mas entenda uma coisa, você vai precisar aprender as estruturas do inglês. Você vai precisar, não tem como. Chegando no 5º passo, construa a fluidez. Como é que você constrói a fluidez? Aqui vem a missão que muita gente também não gosta. Criar pelo menos 30 frases com cada palavra nova. Falando e escrevendo. Tá? É criação mesmo. Você aprendeu a parada, agora eu vou falar e escrever esse negócio. E ó, preste atenção aqui, ó. É falar sem ler. Não é falar lendo, não. É falar sem ler. É você desligar todo o texto, colocar uma venda nos seus olhos e agora você vai narrar o seu dia. Narrar o que você fez, narrar o que você tá fazendo, narrar o que você faz. Narrar com base no que você lembra. Não é ficar só lendo em voz alta o que tá no caderno, não. É narrar como forma de você treinar a sua fala. Treinar a sua fala intuitiva. Quando você for falar inglês como nativo fora do Brasil, não tem legenda. Não tem texto auxílio, não tem teleprompter. Não, você vai ter que falar com base no que você lembra. Mas se você não treinou isso no office, se você não treinou isso aqui nos bastidores, não funciona, tá? Então entenda uma coisa, você tá estudando, não é um conjunto de regras. Quando eu falo aqui que você tem que estudar gramática, faz parte da sua jornada, mas é só 20%. Os outros 80% é isso aqui, ó. Treinamento de ouvir, de fala, de leitura e de escrita. Mas se não tiver estrutura firme, a lógica da língua por trás também não funciona. Então é uma mão lava a outra. Quando você for treinar escrita, por exemplo, não treine escrita só copiando. Treine escrita forçando o seu cérebro a criar. Se eu falar hoje pra você aqui, ó. Escreva um texto da sua vida, contando tudo sobre você com suas palavras com base no que você lembra. Sem cola, sem Google Tradutor, sem chat GPT, sem nada. Não, o que você consegue escrever? Isso fala sobre o tanto de estruturas que você domina. Talvez você estudou aí 5, 10 anos, você fez intercâmbio, você morou fora, você fez os cambal. Mas talvez você nunca gastou energia escrevendo um texto sobre você. Aí você não sabe por que você não consegue falar, porque você não consegue entender, porque você não treina essa parada. Porque você não tem um método e você não treina, entende? É aqui que a gente descobre o real problema. Se você já estudou muito e já esqueceu muito, é porque você não criou frases com aquilo que você já aprendeu. É impossível, de verdade. Pega aí uma palavra que você acha que você vai esquecer, cria umas 200 frases com essa palavra. Eu duvido você esquecer ela. Mas cria mesmo, cria pergunta, resposta, possibilidades que você faria na vida real. Não tem como esquecer. Percebe que o lance maior não é nem sobre você sentar no sofá e assistir série e ficar aprendendo com a série. Não, o lance maior tá no processo, tá na pausa que você vai fazer na série ali e tá na construção de frases, tá no treinamento, você vai treinar ouvido, fala, leitura, escrita, tá aqui, ó. Não tá na tela. Então não é sobre o que tá fora, é sobre o que tá dentro, é o que você vai fazer. Tá bom, tô assistindo essa cena de 30 segundos, o que eu vou fazer? Eu vou ficar a semana inteira nessa cena de 30 segundos pra entender todas essas palavras e saber usar todas essas palavras na prática, falando exatamente do jeito que o personagem tá falando. É esse nível de ambição que você tem que ter quando você tá estudando. Não é, eu vou entender aqui mais ou menos o que eles estão falando. Aí você assiste o episódio inteiro de 40 minutos, não entendeu a maioria das coisas, não entende as piadas, não entende as brincadeiras, não entende as gírias, as expressões, os phrasal verbs. Aí você fica ali navegando no nível raso. Quem navega no nível raso não mergulha nas melhores experiências, tá? Então se você quer sair da média, faça aquilo que você nunca fez, ok? Entenda uma coisa, quando a gente fala que construir a fluidez, fluidez, você sabe, né? Vem do termo fluência. Ó, de acordo com o dicionário da Oxford, presta atenção aqui. Fluência significa o quê, gente? Presta atenção aí.
Fluência significa qualidade do que flui. Fluidez. No sentido figurado, característica do que é natural e espontâneo. Perceba, qualquer coisa na vida, para chegar no nível fluente, precisa passar pelo quê? Para chegar nesse nível de fazer uma coisa natural e espontânea. Comece a analisar a sua vida aí. Qualquer coisa que você faça aí que seja natural, espontâneo, você faz muito bem. Você não precisa nem calcular. Você faz ali, é natural, é espontâneo, e você faz muito bem aquilo. Como é que fez para você chegar nesse nível? Você precisou treinar muito. Teve muito treinamento. Sabe uma coisa que a gente fala lá dentro da jornada do Zero à Fluência? Por trás de qualquer pessoa que se tornou fluente, tem milhares de horas que aquela pessoa passou imersa na língua. Não pense que a pessoa ficou fluente só assistindo Friends. Eu assisti um vídeo aqui do Felipe Neto falando que aprendeu inglês assistindo Friends. Legal, mas não foi só assistindo Friends. Tem a parte que eles não contam. Tem muita gente famosa, tem muito blogueiro que fala que aprendeu inglês só assistindo. Gente, não vai por esse caminho, de verdade. É realidade, tem estudo, tem treinamento, tem prática, tem imersão. Ninguém domina um nível fluente sem pelo menos treinar mais de 5.000 palavras. Não tem como. O nível básico do inglês, a gente fala muito isso aqui, o nível básico do inglês ele gira em torno da pessoa dominar de 1.000 a 1.500 palavras. O nível básico. Você dominar o nível básico de 1.000 a 1.500 palavras. Dominar, não é saber. Dominar. Dominar é você saber, ter conhecimento e saber usar. Saber usar no presente, passado, futuro, fluir, sem ficar lendo, sem ficar copiando. Saber usar de maneira natural com base no que você lembra. Isso é espontaneidade, isso é naturalidade. Nada se torna natural e espontâneo sem antes haver muito treinamento. É por isso que eu falo que a jornada... Eu não sei se você sabe, mas o método da jornada do Zero à Fluência, a nossa metodologia que funciona desde 2020, ensinando cada pessoa a se tornar fluente no inglês, passa por tudo isso aqui, ó. Treinamento de ouvir, falar, ler, escrever. É aqui que a gente constrói a fluidez. Um dos principais exercícios que a gente faz lá dentro da jornada é isso aqui, ó, criar frase. Por quê? Porque um grande sábio uma vez disse, aprender inglês é como aprender possibilidades. Você vai pra prática, você vai falar inglês na vida real. Se você nunca treinou aquilo no off, você não vai saber falar. É simples assim. Quanto mais possibilidades você treina aqui nos bastidores, aqui no campo de treinamento, mais fácil vai ser lá fora. Pensa o seguinte, você tá indo pra guerra. Você vai com munição ou sem munição? Você só vai com munição se você treinou muito no off. Se você aprendeu estrutura, treinou, praticou, se envolveu, praticou, treinou, criou estruturas fortes, praticou bastante isso. Daí você vai pra prática, vai ser mais leve. Tem uma frase do filme 300 que eu gosto muito, que ele fala assim, ó. Quanto mais você suar no campo de treinamento, menos você sangra no campo de batalha. Famosa frase de muitos treinadores. O suor poupa o sangue. Tem muita gente sangrando no campo de batalha. Ah, eu não consigo falar, me comunicar, usar meu inglês. Por quê? Porque não treinou essa parada. Aí bota a culpa na escola, no curso, no professor, no método, no não sei o quê. A culpa tá sempre fora, nunca tá dentro, né? Para de culpar, e culpa é si mesmo, você não treinou o suficiente. Esse é o lance. É a mesma coisa que eu falar, eu tô na academia, tô treinando, mas não tô vendo resultado. A culpa é da academia. Não, a culpa é minha. Se eu tô pagando, não tô treinando direito, não tô seguindo o que os especialistas falam pra mim fazer, porque o papel do professor é esse, gente. Eu sou um médico que dá a prescrição pra você do que você deve tomar, do que você deve fazer e você tem que seguir. Eu sou nutricionista que dá a dieta pra você, que você... isso aqui, ó, você tem que seguir. Eu sou o personal trainer, que eu monto o seu treino aqui, ó, tá aqui, ó, montando o seu treino aqui de como aprender inglês com série. Agora, qual que é o próximo passo? Você seguir essa parada. Não tem como eu aprender por você e te dar mastigado. Não dá, não funciona assim. Qual que é o sexto passo? O sexto passo, poucas pessoas chegam nesse passo, tá? É o passo de você aumentar o nível. Então, você assistiu lá com legenda em português, com legenda em inglês. Eu vou fazer uma recapitulação básica aqui dos passos que a gente passou até agora. Então, para você aprender inglês com série, primeiro passo, escolha uma série. Segundo passo, o que você faz? Compreenda o contexto da série. Terceiro passo, o que você faz? Você aprende palavra por palavra. Quarto passo, o que você faz? Domine a construção de frases. Aqui, que nem eu falei, muita gente morre aqui já. Quinto, construa a fluidez. Construa a familiarização com as palavras. E aí vamos no sexto passo. O sexto passo você vai aumentar o nível.
seria semelhante na academia, você vai aumentar a carga agora. Você vai aumentar a sua musculatura. Porque sem desconforto não tem crescimento. Se você não entender isso aqui, você nunca vai se desenvolver no inglês. Você vai sempre ficar navegando no nível raso. É aulas rasas, é vídeos rasos. Quer ver um exemplo? Quem gosta de navegar em coisas rasas? É as pessoas que ficam navegando somente aqui no YouTube. Nunca cogitou em investir nada de ninguém para aprender. Porque a pessoa acredita que isso aqui, esse nível raso de aleatoriedade é o suficiente. Não vai sair desse nível, tá? Então você tem que tomar uma decisão diferente. Qual que é o próximo passo aqui? Você vai aumentar o nível. O que você vai fazer agora? Você vai repetir todo esse processo até aqui com todas as cenas de um único episódio. Quanto tempo isso aqui vai levar? Pode ser que leve um mês, pode ser que leve uma semana. Isso vai depender do tempo que você tem disponível semanalmente, mas você repetir esse processo com todas as cenas de um único episódio, imagina o quão poderoso isso vai ser. Imagina o tanto de palavras que você vai aprender num curto espaço de tempo. Gente, dá pra você aprender muito num curto espaço de tempo com filmes e séries. Como é que eu sei disso? Você que não sabe, nós desenvolvemos um treinamento imersivo de 10 dias para aprender em 10 dias, em 10 dias mesmo, em 10 dias consecutivos. O básico do inglês, mais de 1.500 palavras em apenas 10 dias. 10 dias! Com filmes e séries. E no final você faz um treinamento, você faz um teste para comprovar que você dominou aquele nível. Tudo isso em 10 dias. E também é um dos bônus que nós estamos entregando para quem está entrando na jornada. 10 aulas já para você treinar, aprender o básico, 6 meses de inglês em apenas 10 dias e fazer um teste, um exame no final. É a prova de que dá para você aprender muito em um curto espaço de tempo. Dá. Você tem que estar disposto a repetir, a fazer todo esse processo de imersão que a gente apresentou aqui. O que você vai fazer aqui na parte de aumentar o nível? Você vai escolher cenas mais difíceis. Ah, Murilo, mas qual cena que eu vou escolher pra estudar? Aquilo que eu falei, depende da sua necessidade, depende do seu nível, depende de vários fatores. Mas você vai sempre levar o seu estudo a se desafiar. Ó, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou passar mais uma vez a cena com legenda em inglês que a gente acabou de assistir aqui. Você acha ela difícil assistindo com legenda em inglês? You know, you probably didn't know this, but back in high school I had a major crush on you. I knew. You did? Oh, okay. I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. I did. Oh. Comenta aqui, você achou essa cena difícil? Sendo bem sincero, você achou difícil? Eu não analisei, eu não expliquei palavra por palavra tudo que eles estão dizendo aqui, mas perceba, você sempre vai enfrentar coisas que são complexas. Dificilmente você vai pegar uma cena que, já entendo tudo aqui em 1 minuto, 2 minutos, muito difícil. Então entenda, você está navegando em águas misteriosas. Quanto mais desafios você colocar à sua frente, peguei uma cena aqui que é extremamente difícil. Pode ser que você gaste mais tempo, mas tá tudo bem. Não coloque prazo, eu vou ficar uma semana nessa cena aqui pra estudar, mergulhar, aprender. Tá tudo bem, é assim que você aprende. Levando tudo isso sempre pro treinamento das 4 habilidades. É aqui que a gente evolui. Então, o meu conselho aqui, nesse 6º passo, seja intenso no treinamento. Seja intenso mesmo. Você quer saber o que distorce o tempo? O que faz alguém aprender mais rápido do que outras pessoas? Por que tem gente que aprende em 6 meses? Por que tem gente que alcança um nível C2 em 10 meses? Nós temos um caso aqui, o aluno nosso, que ele aprendeu em 11 meses. 11 meses. Intensidade no treinamento. Não é fórmula secreta, técnica mágica. Pô, o cara... Não, é treinamento imersivo. É você se dedicar ao máximo naquilo, só que seguindo o que o seu mentor, o seu professor está falando. Anota aí, intensidade distorce o tempo. Quanto mais intenso você for nessa jornada de treinamento, mais rápido você vai aprender. E aí vem o passo final. O passo final, para quem sobreviver até aqui, é você assistir sem legendas. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir essa cena aqui sem legendas? Comente aqui se você consegue entender. You know, you probably didn't know this, but back in high school I had a major
crush on you. I knew. You did? Oh, okay. I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. I did. Oh. Fala a verdade, por que que você não consegue entender tudo 100% sem legendas? Porque você percebeu que aqui eu tô passando uma cena sem legendas, sem passar pelo processo de explicar e entender palavra por palavra? É o que muita gente quer fazer. Pular fases, pular etapas. Se você pular uma dessas 7 etapas aqui, você já cagou tudo. Se você for seguir todo esse passo a passo, mas você pular a fase de dominar a estrutura, pular a fase de aumentar o nível, pular a fase de criar frases, você já acabou com o seu aprendizado. Você vai entrar num limbo de sempre acumular mais vídeos, mais aulas e mais coisas. Eu sigo mais não sei quem. Tem gente que é assim, segue 300 professores no Instagram, mais 200 no YouTube. É vídeo atrás de vídeo, é consumindo coisa atrás de coisa. Se você tá consumindo muita coisa no YouTube por pelo menos 6 meses, 3 meses, e você ainda não saiu do nível iniciante básico, você ainda não consegue escrever um texto sobre você, fazer uma apresentação básica, é o principal sinal que você está estudando errado. Vai levar muito mais tempo. De verdade, eu falo isso aqui até para aqueles que me acompanham aqui no YouTube desde 2017. Tem um monte de gente que me acompanha aqui desde 2017, até hoje não fala inglês. Eu não sei o que você está fazendo, de verdade. Sair do modo aleatório. Se você não sair, não adianta. Compreensão exige familiarização. Você quer saber o que faz, de fato, alguém aprender muito em um curto espaço de tempo? Eu tô falando aqui de aprender com filmes e séries. Isso aqui que eu apresentei até aqui dá pra você aplicar com filmes e com séries. Tanto faz. Mas a metodologia que eu trabalho na jornada do Zero Fluência, ela transcende isso. A gente não trabalha só com filme e série. É com filme, série, música, texto, discurso, com a Bíblia, com discurso, com tudo que você imaginar que você se cerca de inglês. A gente trabalha numa raiz muito mais profunda, que é isso aqui, ó. Lifestyle com o inglês. Se você aprender a construir um estilo de vida com inglês, um estilo de vida mesmo. Não tô falando aqui de, é só começar a assistir aula. Não. É mudar o que você ouve, mudar o que você fala, mudar o que você lê e mudar o que você escreve. Imagina só que você está morando fora do Brasil, num país que fala língua inglesa e não tem a mínima possibilidade de você falar português. Como é que seria a sua vida de imersão dentro desse lugar? Você estaria muito mais exposto, aprenderia muito mais. Dá pra você fazer isso aqui no Brasil? 100% não dá, mas pelo menos uns 80% você consegue. Você consegue começar a assistir coisas em inglês o tempo todo. Você consegue mudar seu celular para inglês, você consegue mudar o seu computador para inglês, você consegue parar de ler as idiotices do Instagram em português e começar a ler em inglês. Você consegue parar de seguir pessoas que só falam português e seguir pessoas que falam inglês. Você pode fazer isso, você pode trocar as coisas que você consome, as coisas que você assiste, as coisas que você lê. A gente sabe que a estatística de leitura no Brasil hoje é gritante, muita gente não gosta de ler. Muita gente não gosta de ler. E você sabia que leitura é um dos principais fatores, é uma das principais habilidades que mais ajuda você a expandir vocabulário? Se você não gosta de ler, seu aprendizado vai demorar muito mais tempo pra você chegar na fluência, tá? Se eu for falar pra você o que me ajudou a chegar nesse nível que eu estou, muita leitura. Eu, por exemplo, gosto demais de ler. Por exemplo, eu ensino inglês com a Bíblia já há muito tempo, muitos anos. Gente, eu leio a Bíblia desde os meus 7 anos de idade. Português e inglês faz parte da minha vida. A maioria das palavras que eu sei eu aprendi lendo. Lendo, mergulhando, treinando, seguindo essa metodologia aqui, só que treinando, praticando. Não tem como, se você quer aprender inglês, se você não lê. Você vai aprender palavra nova aonde? Você vai expandir vocabulário como? Só assistindo filme? Só assistindo série? Não tem como. Siga um passo a passo. Então, quando eu falo do lifestyle, por exemplo, sabe uma coisa que a gente faz lá na jornada do Zero Fluência? Quem é meu aluno já sabe. A gente faz isso aqui, ó. Todo aluno que entra, ele vai ter um lifestyle com inglês. Ele vai aprender como treinar listening, que é o ouvir. Treinar o speaking, que é a fala. Treinar o reading, que é a leitura. E treinar o writing, que é a escrita. Vocês perceberam aqui que cada dia da semana tem uma missão? Lá dentro do método da jornada do Zero Fluência, eu ensino cada aluno a como treinar cada habilidade cada dia da semana.
isso aqui é muito mais importante do que qualquer estilo de aula que você vai fazer. Muito mais importante você entender como é que você pode treinar o ouvido, como é que pode você treinar a fala todos os dias, tá? E também tem um dia específico para você só treinar a fala. Como você pode treinar a leitura, como você pode treinar a escrita. Você sabia que lá na jornada do Zero Fluência, a gente tem um campo de munição lá dentro? É por isso que a gente chama de mentoria do Zero Fluência. Lá dentro, por exemplo, tem um espaço só para você treinar a leitura, com audiobooks, biblioteca. Tem um espaço só para você treinar listening, também com audiobooks, podcasts. É uma jornada completa. O que a gente faz aqui, o que eu te mostrei até aqui, esses 7 passos para você aprender inglês com séries, é um dos caminhos que a gente usa dentro dessa metodologia. É só uma sombra, é um reflexo do que a gente faz lá dentro. Por que eu tô falando isso para você? Porque você estudar com séries de maneira aleatória, randômica, você vai ferir aquele 4º passo que eu apresentei aqui, ó. Você vai ferir aqui, ó. Você tá no 3º, beleza, você tá ali aprendendo palavra por palavra aqui no YouTube. Só que quando chega aqui, ó, a parte que você precisa dominar a estrutura, construção, praticar com alguém, aqui você já perdeu o jogo. Se você não passar nessa fase aqui de ter que aprender tempo verbal, ter que aprender estrutura, ter que praticar com alguém, praticar, conversar. Se você não passar por isso aqui, você já perdeu o jogo. Por que a gente chama de mentoria do Zero Fluência? Porque não é um caminho que a pessoa entra e estuda sozinho, igual no YouTube. Não, é um caminho que a pessoa é mentorada por mim. A pessoa entra numa jornada como essa, ela vai começar a treinar, ouvir, falar, ler, escrever, só que ela é acompanhada pelo Teacher Murilo. Só para você entender o que é a jornada do Zero Fluência. A jornada do Zero Fluência é uma plataforma que vai do básico ao mais avançado, do absoluto zero ao nível C2, o nível mais alto da língua. Você vai ter acesso à minha plataforma completa, meu aplicativo que vai do absoluto zero ao nível mais avançado no inglês. Segundo, você vai ser acompanhado por mim durante todo esse período. Você vai poder falar diretamente comigo no WhatsApp todos os dias, de segunda a segunda. Nessa jornada, eu serei o seu mentor, seu professor individual. Terceiro, você vai poder praticar conversação toda semana, para você treinar tudo aquilo que você aprender. Para que toda essa metodologia que eu te apresentei até aqui funcione, tudo isso aqui é importante. Você tem um caminho sequencial, ser mentorado e praticar. Você percebeu que eu defini aqui o 5º ponto ali? Você praticar com alguém. É o 4º ponto, né? A 4ª dica que eu dei. O 4º passo. Você praticar com alguém. Você mergulhar no inglês. Você literalmente estar conhecendo tempos verbais, aprendendo estruturas, treinando essa parada. Porque não tem como se desenvolver sem treino. E aí, qual que é o grande lance? Todo mundo que tá entrando hoje está ganhando de brinde 5 cursos de inglês. Esses cursos aqui que você tá vendo, dá uma olhada. Curso de inglês para viagem, de bônus para você que vai viajar, para você que já mora fora ou vai morar fora, ensinando aqui mais de 2.000 frases que você usaria na vida real, falando inglês fora do Brasil. Segundo, curso de inglês com Shrek, que nem eu falei aqui, analisando, estudando todas as estruturas do filme, do começo ao fim. Terceiro, curso de inglês intensivo, que eu também falei aqui, para você aprender 6 meses de inglês em apenas 10 dias. Quarto, curso de inglês com provérbios, para você expandir vocabulário através da leitura, igual eu expandi. Curso de inglês com Eclesiastes, para você expandir com a Bíblia também. Esses 2 últimos aqui são com a Bíblia, para você expandir vocabulário através da leitura. Gente, tudo isso é uma jornada com o meu acompanhamento. Se eu fosse somar tudo isso aqui que eu estou entregando dentro de um único lugar só, seria esse valor que você está vendo aí. Mas hoje você pode entrar por este valor aqui, ó. 12 vezes de 51,40. 497. Esse é o desconto especial para quem está nessa jornada comigo do Inglês com Friends. Ah, Murilo, eu quero continuar assistindo as aulas e tal. Fechou. Mas aplique o método. Faça tudo que eu estou recomendando para você fazer, para você aprender da melhor forma.
E é isso mesmo, por apenas 12 vezes de 51,40 você vai poder estudar comigo com o meu acompanhamento todos os dias no WhatsApp, sendo mentorado por mim, treinando conversação toda semana, se envolvendo, treinando inglês todos os dias através de um plano de estudos, um cronograma, para você de fato aprender o inglês do absoluto zero ao nível mais avançado e atingir a fluência de fato. Dentro da plataforma você vai ter mais de 200 aulas do absoluto zero no nível básico ao nível C2, o nível mais alto de proficiência. Você vai ter acesso também ao acompanhamento no WhatsApp. Você terá suporte diretamente comigo todos os dias durante 12 meses, que é o tempo da jornada, 12 meses. Você não precisa de mais tempo que isso, tá? Além de fazer parte do meu grupo de conversação no WhatsApp e também o clube de conversação que acontece toda semana. Toda semana a gente faz um encontro ao vivo, toda quinta-feira, por videochamada comigo, para praticar o speaking, praticar o listening, tirar dúvidas também e também nos desenvolvermos nesse lado prático. Isso é a jornada do zero à fluência. Murilo, o quanto que dá para aprender dentro de um curto espaço de tempo? Eu mostrei aqui, eu falei para vocês aqui do caso do Giovanni, né? O Giovanni é um aluno nosso que ele aprendeu em 11 meses. Dá só uma olhada no que ele diz. Estou aqui com o Giovanni, meu ex-aluno. Fala pra mim aí, por quanto tempo você estudou comigo? Foram cerca de 11 meses, né, teacher? E depois desses 11 meses, o que você fez no final desse estudo? No final, eu lembro que nós tivemos que apresentar uma palestra lá 100% em inglês, cara. Só pra entender, depois de 11 meses estudando comigo, você apresentou uma palestra 100% em inglês? Uma palestra 100% em inglês. E você foi trabalhar do que depois de apresentar essa palestra? O melhor plot twist, né? Fui trabalhar de professor de inglês. Olha só, gente, 11 meses, o cara apresentou uma palestra em inglês e depois virou professor de inglês. Qual que é o conselho que você tem para quem acha que não dá para aprender muito em um curto espaço de tempo? O conselho principal é dedicação, de fato, fazer uma imersão mesmo, né? Trazer aquilo pro convívio, ler um livro, ouvir músicas, fazer as coisas que você gosta e trazer o inglês para dentro das coisas que você já gosta. E aí, daí para frente, é sucesso. É sobre isso. Por isso que nós trabalhamos com o método de imersão. Quanto mais você eleva o seu contato com o inglês, mais rápido você aprende. É isso aí. Você viu o tanto que dá para aprender em um curto espaço de tempo? Fala sério. Dá para você aprender muito. Seguindo o método certo, treinando da maneira certa, não atirando para todo lado, mas seguindo um caminho progressivo. É sobre isso. Isso é a jornada do zero à fluência. Muito simples de entender. Você que tem dúvidas, você que tem perguntas, faça o seguinte, me chame lá no meu Instagram, teacher.murilo, tô aqui para te ajudar da melhor forma. Você que já quer garantir a sua vaga com esse desconto especial, vem aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo e garanta a sua vaga por apenas 12 vezes de R$ 51,40. Clica aí e eu te espero lá, alright? E ó, para nós finalizarmos aqui, deixe seu comentário, deixe seu like, diga aí o que você achou de todas essas dicas. Gente, isso aqui é só o ponto de partida. Você que quer caminhar comigo ao longo dessa série de aulas com Friends, faz o seguinte, entre no nosso grupo de estudos aqui, totalmente gratuito. Fique comigo até o final dessa série de aulas. Você que quer ir para um nível superior de aprendizado, de ensino, de prática, e tá conectado comigo nesse movimento da jornada do zero à fluência, treinando comigo toda semana, com meu acompanhamento individual no seu WhatsApp aí para te ajudar. Entra na jornada e será um prazer te receber nessa. Você entrando, a primeira coisa que eu vou fazer é te mandar uma mensagem para entender qual que é o seu objetivo, a sua realidade e te ajudar exatamente dentro do que você precisa, ok? Esse nível de acompanhamento, de mentoria, não existe. Eu tô aqui para te ajudar individualmente dentro do que você precisa. Muito obrigado pela sua atenção. Amanhã estaremos aqui ao vivo na segunda aula da série Inglês com Friends. Seja muito bem-vindo a essa jornada de aulas. Deixa o like aí e convida alguém para estar aqui amanhã com a gente. Fechou? Tamo together. Por apenas 12 vezes de R$ 51,40. É isso mesmo. Por apenas 12 vezes de R$ 51,40 no cartão de crédito, você vai poder se tornar meu aluno no curso de inglês Teacher Murilo, na jornada do zero à fluência. Você vai ter acesso à minha plataforma exclusiva de aulas que vai do absoluto zero ao nível mais avançado. Você vai alcançar a fluência através de um método de imersão
imersão, onde você vai estudar e treinar absolutamente todos os dias. Você vai aprender o inglês da vida real com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia, com histórias infantis, com os Vingadores, com The Chosen, com Suits e muito mais. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo, todos os dias no WhatsApp. Nessa jornada eu serei seu mentor pessoal e também vai poder praticar conversação comigo toda semana. Entrando hoje, você vai ganhar de brinde 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês analisando e estudando o filme completo do Shrek. Segundo, curso de inglês para viagem. Terceiro, curso de inglês com a Bíblia, estudando o livro completo de Provérbios. Quarto, curso de inglês também com a Bíblia, só que agora estudando com o livro completo de Eclesiastes. E quinto, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo com filmes e séries para aprender o básico do inglês em apenas 10 dias. Você está entrando na maior plataforma de inglês da vida real da América Latina. Para se inscrever, basta vir aqui no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você entrando, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu quero te conhecer e compreender qual que é o seu objetivo no inglês. Eu, Teacher Murilo, serei o seu último professor de inglês e a jornada do Zero Fluência será o último curso de inglês da sua vida. Clique no link aqui embaixo e eu te espero lá no WhatsApp. Bora!